Olá, eu estou com você aqui mais uma vez para falar acerca da Palavra de Deus. E hoje eu queria falar sobre como nós devemos levantar os nossos muros de proteção em nossa vida. Porque quando nós temos um Deus que nos guarda, quando nós temos um Deus que cuida das nossas vidas, nós temos que entender que a nossa parte tem que ser feita. E é um prazer estar com você aqui para dividir com você o que o Senhor tem dado a mim. São momentos de bênçãos, porque a palavra de Deus para mim é tudo. Ela é que me conduz, ela para mim é a que me guia e é nela que eu confio. E diante dessa palavra, eu estou com você aqui nessa tarde para falar um pouquinho mais a respeito de como nós devemos agir em certas situações da nossa vida. E eu queria começar com você falando um pouquinho acerca dos livros que eu tenho aqui em minhas mãos. Eu hoje estou estreando um pequeno estúdio que eu estou abrindo aqui para o meu canal. Eu agradeço a Deus pela vida da Fátima e do Edson que me deram essa mesa linda. E meu esposo que me deu uma cadeira maravilhosa, confortabilíssima para sentar. Então, Deus vai fazendo o que tem que ser feito, né? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E eu queria falar com vocês a respeito de Esdras e de Neemias. Veja bem, esses livros, eles são depois do livro de Esther, que eu estive falando nos últimos vídeos, tá? Esdras e Neemias formavam um livro só, tá? Esdras traz ao povo um reavivamento espiritual e ele deu início à edificação da casa de Yahvé. Vamos lembrar que o povo estava saindo de um cativeiro, ele estava saindo de uma prisão, porque eles foram para lá por causa da desobediência à palavra de Deus, desobediência às ordens que Deus tinha dado. E Esdras traz a esse povo a reconstrução do templo, porque era muito importante para eles esse templo, tá? E a oposição também existiu nesse tempo, dessa construção. E você vai ver assim no livro de Esdras que houve uma parada para construir, depois teve que voltar para construir, porque sempre vamos entender uma coisa. O reino espiritual, ele entra em muitas guerras. A nossa vida muitas vezes é afetada porque nós estamos numa batalha que nós não enxergamos e nós precisamos aprender a lidar no meio desta batalha, tá? Deus usa Ciro, o rei da Pérsia, anunciado por Jeremias, e eu vou falar com você um pouquinho mais sobre Neemias hoje, tá? Mas Esdras, do capítulo 1, só um minutinho, eu vou estar lendo com você aqui as escrituras sagradas e conferindo. Você pode ir limpando sua casa, viu? Ou fazendo qualquer coisa, mas não deixe de ouvir o que Deus tem a falar. O decreto de Ciro, rei da Pérsia. No primeiro ano do reinado de Corxer, Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Yahvé, o Senhor, anunciada por Jeremias, Yahvé moveu o coração de Ciro. Ciro era um rei na Pérsia. Novamente, porque nós lemos no livro de Esther que existiu o rei Xerxes. Então Deus vai levantando quem ele quer, para que as promessas dele venham se cumprir no meio do povo dele, tá? Aqui ele levanta Ciro para que fizesse uma proclamação por escrito e de viva voz em todo o território do seu domínio, dizendo o seguinte: assim fala Ciro, o rei da Pérsia. Yahvé, o Deus do universo, entregou em minhas mãos todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para a sua pessoa uma casa em Jerusalém, nas terras de Judá. Sendo assim, todo aquele que dentre vós pertence ao seu povo se livre desde agora e parta para Jerusalém de Judá e construa um novo templo de Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus cujo nome é adorado e habita em Jerusalém. Olha, isso é muito lindo. Aí os tesouros da casa são restituídos. Lá no versículo 5 diz assim: então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cuja alma Deus havia despertado, se motivaram a ir para Jerusalém e construir novamente o templo do Senhor, de Yahvé.
Então, eles não tinham mais um templo para adorar a Deus. E a importância era muito grande. Nesse tempo agora de pandemia, nós não temos a igreja para estar presente. E eu confesso a você, esse negócio da internet, ele não me satisfaz. Eu queria estar com os irmãos, junto com os irmãos, adorando a Deus ali. Agora não dá mais, né? Então, nesse tempo aqui, eles viram que tinham que construir para poder estar juntos novamente. Então, vai haver alguns problemas aqui no livro, mas eu queria me deter no livro de Neemias, tá? Neemias é um livro... Esdras e Neemias foram livros que, quando eu fiz seminário, quando eu fiz teologia, eu tive uma professora muito inteligente. Ela levava, era muito legal, porque parecia que ela estava dando dar aula para criança. Ela levava, eu esqueci flanelógrafo, assim, uma coisa assim o nome. Me perdoe se eu estou errando o nome. E ela colocava as figurinhas de Neemias e de Esdras, e aquilo marcou muito a minha mente, o meu coração. Porque eu entendi a importância dessas pessoas para a reconstrução do muro, né? Do muro em volta do templo de Jerusalém, a importância que teve rei Ciro e a importância que vai ter Neemias agora aqui no livro. Eu creio que os propósitos de Deus têm que ser cumpridos, e nessa época foi muito bem cumprido, tá? Então eu já li Esdras do capítulo 1, do 1 ao 3, depois eu li um pouquinho mais adiante. Agora Neemias. O nome Neemias, veja bem, esses livros, eles formavam uma única obra, como eu já disse, né? E eles ocorreram após 70 anos de cativeiro na Babilônia. 70 anos, gente. A gente vive agora como se fosse num cativeiro, né? Agora nós estamos proibidos de tudo. Aí o governo resolveu o que nós temos que fazer, o que nós não vamos fazer. Nós estamos perdendo a nossa liberdade dia a dia. E isso aconteceu por causa da desobediência do povo de Israel. Por que será que nós estamos passando por tudo isso? Foi muito brincado com o nome do Senhor. Colocaram Jesus no sambódromo. Pessoas brincaram muito com o nome do Senhor. Houve falta de temor total. E assim como esse povo ficou cativo, nós também estamos vivendo num cativeiro, e não é fácil. Não é fácil, não é agradável, mas ainda temos meios, recursos para viver melhor que aquele povo vivia ali. Se bem que as coisas ainda vão dar uma piorada para o nosso lado, né? Mas vamos viver assim o que diz a palavra de Deus. Basta cada dia o seu mal. Eu não posso viver o dia de amanhã. O dia de ontem já era. Eu tenho que viver o dia de hoje. E o dia de hoje, eu estou tendo essa oportunidade de estar falando com você. Esse é o dia que o Senhor me fez. Que eu possa me alegrar e me gloriar nele, diz a palavra de Deus. Tá? Então, Deus usa Ciro, o rei da Pérsia, anunciado por Jeremias em Esdras. E agora em Neemias, eu queria falar um pouquinho sobre o nome dele. Deus é meu deleite. Deus é o meu descanso. Era o nome de Neemias, tá? E Neemias era copeiro no Império Persa de Sussã. Ele era degustador de vinho. E ele trabalhava ali junto ao rei. E eu quero ler para vocês, porque ele estava lá trabalhando e chegaram notícias a respeito dos muros de Jerusalém. Como é que estavam os muros? Porque assim, ó, gente, Neemias, ele era muito amoroso com as coisas de Deus, com o reino de Deus. E quando chegaram as notícias de como estava o templo, vamos ver o que aconteceu. Eu vou estar lendo com você para não sair. Pus uma plantinha aqui, ó, que bonitinha. Ela é uma graça, pus aqui para enfeitar hoje. Sempre vai ter uma plantinha aqui. Mulher é tudo de bom, né? Enfim. Palavras de Neemiá e Arrapiliá, Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, isso é, entre novembro e dezembro aconteceu isso, tá? No 20º ano do reinado de Artaxerxes. Aqui era Artaxerxes, lá foi Xerxes, Ciro, tá? Quando me encontrava na capital do Império Persa, Sussã. Surran, tem a tradução legal aqui, né? Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado e os que sobreviveram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. Ele queria saber, porque estava trabalhando ali na Pérsia, e ele queria saber o que estava acontecendo com o povo dele, né? Aí eles informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão vivendo lá na província
passam por grande tribulação, privação e humilhação. Olha bem. Olha o que eles estavam passando. Quem sobreviveu ao cativeiro. Não pense que nós vamos sair tão bem. É mais ou menos assim, ó. Eles sobreviveram e saíram em grande tribulação, privação e humilhação. Tendo visto esse relato, assentei-me e chorei amargamente. Esse aqui é Neemias. Ele sentiu profundamente a dor do povo de Jerusalém que estava ali perecendo. E olha bem, coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus e desabafei. Ó Israel, ó Deus, Yahvé dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Deus usa de misericórdia com as pessoas que são assim. Que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos contemplem as palavras desta oração que o teu povo está apresentando diante de ti. Ele colocava a oração dele como se realmente era o povo que estava orando ali. Quando nós vamos entrar em intercessão, nós temos que entrar como se a pessoa estivesse ali. Nós estamos intercedendo, entrando na brecha, orando. Era exatamente assim que Neemias estava fazendo. Daí ele fala assim, confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. Nós já temos que começar a nossa oração com pedido de perdão pelos nossos pecados. Ele se incluía, apesar de ele não estar fazendo nada demais, ele não estar ali em pecado, mas ele já estava se incluindo junto com o povo, tá? De fato, eu e meu povo temos errado sobremaneira. Isso aqui é humilhação diante de Deus. Deus se agrada de um coração humilde. Temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos e as leis que ordenastes a teu servo Moisés. Nós tínhamos que fazer uma oração assim. Olha, Deus, me perdoa pelo que eu... Porque nós achamos assim, ó. Eu. O povo levou Jesus ao Sambódromo. Claro que não era Jesus, mas era alguém representando ali. Num Sambódromo. Meu pai! Que falta de reverência a Deus. Que falta de tudo. E o que acontece? Nós ficamos assim, olha que pecadores, olha o que eles fizeram. Oh, não, nós temos que nos incluir no pecado deles para que Deus possa ouvir a nossa oração. E isso é muito mais forte do que eu bater meu dedo para o outro. É ou não é? Não podia ser assim a oração de Neemias? Não, ele se colocou junto com o povo. Sabe? Nós temos que orar desta maneira, como Neemias estava orando. Nós temos agido de forma perversa, Senhor. Nós fomos aquele sambódromo, nós desrespeitamos o teu nome, nós não tivemos reverência nenhuma com a tua santidade. Nos perdoa, Pai, perdoa o que pecamos. É essa oração que nós devemos fazer, para que os ouvidos do Senhor sejam abertos. Eu estou falando para você o que eu estou lendo na palavra. Não é invenção minha, não é minha vontade, mas é a vontade de Deus, porque Deus ouviu essa oração. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometesse a teu servo Moisés. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. E ele vai orando, E lá no versículo 11 ele diz assim, ai, Yahvé, eu te rogo, deixa teu ouvido alcançar o clamor desse teu humilde servo. Olha que oração! Veja bem. Atende a oração dos teus servos, cujo prazer está em amar e respeitar o teu nome. Meu Pai, faz com que o teu servo encontre compaixão nos olhos do homem, a quem levarei o meu pleito, a quem eu levarei meu pedido. Nessa época, eu era copeiro, degustador da confiança do rei. E ele vai diante do rei. E ele tinha que falar para o rei, ele tinha que pedir ao rei para ele poder ir em Jerusalém, porque os muros estavam destruídos. Não havia proteção em Jerusalém contra as guerras que podiam ocorrer contra o povo do Senhor. Uma cidade sem muros não podia existir naquela época. Então, no mês de Nissan Abib, isto é, entre março e abril, veja bem que de novembro a dezembro, lá por março e abril, do 20º ano do rei Artaxerxes, meses depois, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Mas aquele já tinha orado, aquele já tinha jejuado.
Ele demorou meses para chegar diante do rei. Dessa maneira. Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença do rei. Nunca. Por esse motivo me indagou. Por que o teu rosto está entristecido? Disse o rei a ele. Rei Artaxerxes, se não está doente. Isso só pode ser tristeza da alma? Então, nesse momento, eu tive muito medo. E justifiquei ao rei, que o rei viva para sempre. Como meu rosto não estaria triste se a cidade que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo? Já que o rei deu uma brecha para ele já foi falando. Tá me entendendo? Ele foi dizendo o motivo da tristeza do semblante dele. Tá? Então o rei me perguntou, o que estás desejando me pedir? Ai, que lindo! E nesse instante eu fiz uma rápida oração ao Deus dos céus. Na mente dele, ele orou a Deus. Naquele momento, essa intercessão de você orar enquanto a pessoa fala, ela funciona maravilhosamente bem. Eu já experimentei isso. E respondi, se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo dado a rainha a sentar-se a seu lado, me perguntou, quanto tempo você levará para essa tua viagem? E quando regressarás? Depois de informá-lo sobre a duração da missão, ele concordou em liberar-me. E ele foi. Houve uma preparação. Houve um tempo de jejum, de oração, de espera, para ele chegar à presença do rei. E quando ele chegou diante do rei, ele estava preparado. Só que o semblante dele era triste, porque o povo estava sofrendo, porque o povo estava ali, sendo humilhado. E ele se propôs a ir construir os muros. Muito bem. Gente, as pedras eram gigantescas. Eu vou falar aqui o comprimento desse muro. O comprimento das muralhas é de 4.018 metros quadrados, a altura 12 metros, a espessura 8,5, com 34 torres de vigias e 12 portos de entrada. O objetivo de Neemias aqui era ir até Jerusalém e reconstruir os muros, pois era uma vergonha eles estarem expostos diante dos outros reinos. E ele convocou o povo a cada um, e cada um reconstruía na frente da sua casa o pedaço do muro. Você imagina, eu moro numa casa. Então é como se na minha casa aqui, à frente dela, eu fosse reconstruir a parte que era da frente da minha casa. E assim, ele foi colocando as pessoas e suas casas para reconstruírem o muro. Foi um trabalho muito bonito, muito árduo, tá? E eu imagino o tamanho das pedras, eram pedras imensas. Né? Eu não tenho aqui fotos dos muros, mas se você entrar na internet, eu tenho até dentro do meu computador uma Bíblia que você entra, é maravilhoso, e você vai olhando como eram os muros, como eram tudo. E vale a pena você investir para as coisas do reino, você ter um tempo para poder estar ali aprendendo. Todas essas coisas, elas nos ajudam a entender, porque eu não moro em Jerusalém, não estive lá, eu ia, agora está difícil, não tem como viajar para lá. Eu ia gostar muito de ir por causa da facilidade para a leitura das Escrituras Sagradas. Porque, na verdade, eu vou morar na Nova Jerusalém e eu creio que você também. Mas essa é importante para a leitura. Quando você lê, você tem uma visão completa daí, da onde aconteceram as coisas, certo? Então, eles estavam passando por essa tribulação, privação, humilhação. E eu quero que você entenda por que os muros eram tão importantes. Eles eram importantes para proteger a cidade contra a entrada dos inimigos. Em Jerusalém, por sucessivas invasões, seus muros foram destruídos pelo menos por 3 vezes. Você destruindo o muro, você destrói a proteção. E hoje em dia, qual é a proteção que eu tenho para a minha vida? Qual é o muro que eu tenho que erguer diante de Deus para ter proteção? Antes de falar com você, eu orei aqui a Deus e eu pedi que Deus estivesse falando comigo naquele momento qual era a proteção que nós temos que ter hoje. E nesse momento ele acaba de falar comigo. Ele é muito lindo, né? Ele é muito lindo porque eu não sei nada. Por mais que eu leia a palavra, por mais que eu estude a palavra, é o Espírito que mostra as coisas, é o Espírito Santo, é a dispensação do Espírito que nós estamos vivendo, né?
Até eu fui escutar algumas coisas sobre a Trindade, alguns absurdos, aliás. Comentei com a Cris, minha amiga de fé. Eu tenho escutado muitas barbaridades, mas eu queria que você entendesse que para mim não existe Trindade, existe um só. Um só. E esse Senhor, esse eu sou, ele é santo. E ele se manifesta através de toda a Bíblia para que nós possamos ter ainda chance com ele, como filhos da nova aliança, através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da minha vida. Quero deixar isso bem claro hoje, porque ontem eu escutei tanta asneira num canal, mas eu precisava ouvir para ver o que as pessoas estão falando. Falei, meu Deus, como pode? Como pode? Tanta heresia. Mas tem muita gente boa falando acerca do reino de Deus. A igreja que eu pertenço, ela leva muito a sério a palavra de Deus. Mas eu não poderia conviver com pessoas que falam tantas bobagens. Seria muito difícil para mim. Então, eu estou com você aqui nessa tarde, para que nós possamos entender aqui o que está falando o Senhor. Então, considerando essas informações todas que ele teve, ele se posicionou, pegou alguns obreiros e eles trabalhavam assim para construir o muro. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos, fazia a obra e com a outra empunhava uma arma. Eles trabalhavam armados, para que se viesse o inimigo, eles atiravam. É pecado matar? Aqui era a lei da sobrevivência, eles precisavam construir um muro e trabalhar. Se aparecesse algum inimigo, eles estavam trabalhando assim, uma mão e a outra armados. Mas os inimigos tentam intimidar o líder Neemias. E nós precisamos ter discernimento de quando o inimigo é usado em nossas vidas. E aqui, Neemias teve muito discernimento. Tendo ouvido Sanbalate, Tobias, Gessem, o árabe, o restante dos nossos inimigos que eu tinha edificado as muralhas e que nelas não havia mais nenhuma brecha, então eu não tivesse instalado os portais em seus devidos lugares. Sanbalate e Gessem mandaram-me o seguinte convite: venha se encontrar com uma das aldeias que nós precisamos conversar com você. Venha, Neemias. Quando eles viram que o negócio estava sendo levantado, porque esse muro, ele foi levantado em 52 dias. Imagine, o muro dessa dimensão, ele foi construído em 52 dias, porque havia um povo que temia o Deus de Israel, que orava, que buscava, que estavam unificados naquele objetivo, tá? Então, vamos ver o discernimento de Neemias. Por essa razão, enviei-lhes a mensageiros com essa explicação. Estou executando um grande projeto e não posso descer agora. Afinal, por que eu deveria parar as minhas obrigações e deixar a obra para encontrar-me convosco? Quantas vezes nós paramos, deixamos de executar aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas e vamos fazer outras coisas? E vamos atender chamados que não tem nada a ver com Deus. Aqui Neemias falou assim, eu não posso, porque os inimigos da obra do Senhor são incansáveis. Eles usam de seduções e subversão. Neemias nos adverte sobre algumas das principais artimanhas dos adversários, que é escárnio, intimidações, até agressões, esgotamento físico e emocional, cansaço, depressão, tristeza, boatos mal entendidos, calúnias, falsas profecias e batalhas espirituais, revoltas e até sabotagem entre as famílias. Isso aqui são algumas das táticas que o inimigo usa para nos paralisar. Eu vou repetir, porque isso aqui é muito importante, tá? Escárnio, intimidações e até mesmo agressões. Esgotamento físico e emocional. Quantas vezes eu já me senti assim? Cansaço. Quantas pessoas estão passando por depressão? Depressão assim terríveis. Que pensam até mesmo em tirar a vida e muitas vezes tiram a vida. Porque não entenderam que a vida pertence ao Senhor. Que não entenderam que nós já morremos em Cristo, que agora a vida que nós temos que ter é a vida em Cristo. Mas o inimigo vem, ele coloca depressão, tristeza, boatos, mal entendidos, calúnias, falsas profecias,
batalhas espirituais, revoltas e até sabotagem entre as famílias. O inimigo faz tudo isso. Mas Neemias fala assim, ó, vamos aprender com Neemias. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Eu tô aqui para fazer a obra de Deus. Eu tô aqui para ler, para orar. Ninguém me tira desse lugar. Esse é o posicionamento que o Senhor espera da nossa vida. Eu faço umas brincadeiras para que isso marque na sua mente. Isso não é nada, tipo assim, programado. É as coisas da minha cabeça mesmo. Mas eles me enviaram este convite 4 vezes. Porque o inimigo vai ficar tentando você 4 vezes. Ele vai colocar problema na sua vida, na sua casa, com seus amados, principalmente com o marido. Muitas vezes, para que você saia do foco. Sabe que você sai mesmo do foco, né? Você sai. Você começa a olhar para o problema, não para o Senhor. Você começa a olhar para a pessoa. Vontade de matar com santidade aquela pessoa. Enquanto que o Senhor quer da nossa vida santidade. E que não tiremos os olhos dele, olhando para Jesus, diz o livro de Hebreus, autor e consumador da nossa fé. É ele que derrama fé no meu coração. Ele é o autor da minha fé. Então nós temos que olhar para ele. Porque se nós olharmos para o lado, nós estamos ralados. E pela 5ª vez, Sanbalat enviou o seu homem de confiança com uma carta aberta na mão. Pense. E nessa missiva estava escrito: comenta-se entre as nações, e Gérse é testemunha, que tu e os judeus planejam uma rebelião. Por isso está reconstruindo os muros. Pensa nisso! Dizem também que desejas tornar-te rei deles. Olha que absurdo! E que, portanto, nomeastes profetas em Jerusalém para proclamarem a teu respeito a seguinte mensagem: há um rei em Judá. Essas notícias inquietantes chegaram aos ouvidos do rei, por isso é bom que venha depressa e esclarecemos esse assunto. Era tudo mentira! Era mentira de Satanás! Era mentira do diabo! Porém, houve discernimento na mente e no coração que já havia jejuado e se prostrado diante de Deus. Então mandei dizer-lhes: de tudo que dizes, nada corresponde à realidade. Tu, do teu próprio coração, é que inventas tudo isso. Ah! Isso que cara! Ele tinha um posicionamento muito forte com Deus. Ele tinha um objetivo. Era reconstruir os muros e a cidade de Jerusalém não ser mais envergonhada. Portanto, todos eles procuravam atemorizar-nos, ameaçando: as suas mãos vão largar essa obra, hein? E não se efetuará mais trabalho algum. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E eles ficavam. Daí, um dia, fui à propriedade de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que havia decidido ficar trancado dentro de casa. Eu não quero mais fazer a obra. Tô deprimido, eu vou ficar aqui, não vou mais construir o muro, não. Aí chega Neemias. Ao chegar, ele rogou-me: vamos nos reunir na casa de Deus, dentro do templo, com portas fechadas. Vamos nos fechar, porquanto eles virão para assassinar-nos. Sim, eles virão matar-nos essa noite. Olha o medo. Nós vamos morrer desse vírus. Nós vamos morrer. Cara, se morrer, morreu. Mas para de frescura. Aqui o cara queria ficar fechado dentro de casa. Vamos ficar fechadinho dentro de casa, em casa. Você fica livre do vírus. Cara, que loucura. É a mesma coisa. Olha bem. É Deus falando nessa tarde. Eu, todavia, lhe afirmei. Olha o posicionamento e o discernimento de Neemias. Devemos fugir. Um homem como eu, alguém com a minha responsabilidade, devia sair correndo e trancafiar-me no templo, tentando salvar a própria pele. Ora, de maneira nenhuma eu deixarei de enfrentar o problema. Só faltou vou botar máscara, álcool em gel e vou pra luta. Porque o resto é frescura. Com exceção daqueles idosos que precisavam ficar parados, eles não estavam construindo o muro. Mas os que podiam estar construindo o muro, estavam construindo o muro. Me entenda. E assim percebi que não era Deus que o enviara a mim, mas ele pronunciou uma profecia com malícia para me prejudicar, pois havia aceitado o suborno de Tobias e Sanbalat. Tobias e Sanbalat tinham estado na casa desse Delaías. Delaías, cara. Quem é Delaías? É o cara que queria simplesmente boicotar a construção do muro e foi comprado por Sanbalat. Olha isso. Eles o seduziram, subornaram, a fim de que assustasse e intimidasse, para que eu agisse de maneira como planejaram.
então caísse em pecado e eles tivessem como me difamar e ridicularizar-me diante do povo. Então eu orei. Lembra-te, ó Deus, das atitudes perversas que Tobias e Sanbalat estão praticando. E também das más intenções e ações da profetisa Noádia. Gente, tinha até profetisa Noádia fazendo errado. E de todos os demais pregadores que tentaram desesperar-me. Quando nós temos o Senhor, pode vir pandemia, remeria, piqueria, pode vir peste, pode vir o que quiser. Nós temos o Senhor. Existe uma história de uma mulher que tinha 2 filhas. Uma já havia ido embora com o Senhor já havia recolhido a vida dela. E essa irmã estava num barco e, de repente, indo visitar a filha viva. E o barco, que era um navio no caso, estava afundando. E ela, quando viu que o navio afundou, ela se sentou. E umas pessoas foram e falaram, como é que você pode ficar sentado? O barco está afundando! Está afundando! Ela olhou e falou assim, ó, eu estava indo ver minha filha. Agora, se eu não for ver essa filha, eu vou ver a outra filha. Gente, isso é posicionamento. Isso é relacionamento sério com Deus. Isso é vida com Deus. Nada poderia abalar essa mulher. É assim que eu quero ser. É assim que você tem que ser. Vamos tomar os devidos cuidados, mas não vamos deixar de viver a vida que o Senhor tem ainda para nós. Olha bem. E eis, portanto, que as muralhas foram terminadas no 25º dia do mês de Elul, isto é, agosto e setembro, em 52 dias de trabalho. Assim que os nossos inimigos receberam essa notícia, caiu sobre todos os povos do nosso redor grande temor e profundo abatimento, pois reconheceram que tínhamos feito todas essas obras mediante auxílio constante do nosso Deus. É isso que eu queria falar com você nessa tarde. Minhas cachorras ficam latindo. Neemias orava a Deus, colocava guardas para protegerem a noite, porque o inimigo, ele não para, ele trabalha dia e noite. O povo começou a comentar, o povo começou a querer desanimar, mas ele estava ali para derramar o ânimo do Senhor sobre o povo. Vamos liquidá-los, destruir todo o trabalho deles. Tinha essa frase ainda. Mas Neemias ali. Neemias não desistia. Você está desistindo de alguma coisa? Responda para mim. O que você está desistindo? O que tem deixado você nessas situações que nós lemos ali abaixo, que o inimigo coloca em nossa vida? Você volta e lê para você ver. O que eu quero passar para você, que isso não estava aqui no planejamento, não. Isso aqui vem de Deus agora. Nós temos que nos revestir. A muralha que nós temos que usar agora é revestimento do Senhor. A próxima vez que eu vier gravar vídeo, eu vou trancar a Dona Bianca. Ah, Senhor da glória. Vamos a Efésios capítulo 6. Que diz assim. Tão bom, né, a palavra de Deus. Ela é maravilhosa, ela nos dá um ânimo. Ah, é maravilhoso tudo isso. Então ele fala assim, ó. Efésios capítulo 6. Vamos ver como que nós vamos nos revestir com a armadura de Deus. Esse é o muro de proteção que nós temos que ter. Com essa palavra no nosso coração. Ali dentro, sabe como? Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestíveis de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto a nossa luta não é contra os seres humanos, nem contra vírus, nem contra nada. E sim contra principados e potestades. Contra os dominadores desse sistema mundial. Em trevas. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Veja bem. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retrocedereis. Estais, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça
da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual você poderá apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai no Espírito em todas as circunstâncias, assim como fez Neemias, enquanto falava com o rei Artaxerxes. Com toda a petição e humilde insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. É essa a nossa armadura. É este o muro que o Senhor deixou para a nossa vida. E eu quero orar com você nessa tarde. Seja como Neemias. Não desça do muro. Não fica em cima do muro, nem embaixo. Fica trabalhando enquanto há tempo. Ganhe vidas. Fale do Senhor a tempo e a fora de tempo. Porque em breve Jesus está vindo buscar a sua igreja. Ponha isso em mente. Falta muito pouco. Eu gostaria muito de participar do arrebatamento, que deve ser algo assim fantástico. Eu já sonhei várias vezes com isso. Eu sei inclusive a cor que o céu vai estar. Eu sempre estou de olho no céu. Fica de olho também. Fica de olho no celeste. Fica de olho nas coisas do alto. Fica de olho na palavra de Deus. Não desfaleça. Não permita que as ciladas do inimigo venham sobre a tua vida. Senhor Deus de Israel, na autoridade do nome de Jesus, eu oro nessa tarde, pedindo por todas as pessoas que estão me ouvindo aqui, Pai, que elas venham, Senhor, em nome de Jesus, colocar todo o Efésios 6 em sua vida, Pai, erguendo este muro de proteção sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Que nós não venhamos a ter medo, porque o teu amor lança fora todo medo, Pai. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Não pode faltar nada, Senhor. O Senhor é o Deus de Israel. O Senhor é fofo, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Eu gosto de falar com o Senhor, Pai, com as minhas palavras. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Pai, aquilo que tem desagradado o teu coração com os nossos feitos, Senhor. Mas leva-nos a ter uma vida de santidade para estarmos contigo eternamente, Deus. Vem nessa tarde e nos abençoa. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém? Deu 37 minutos, mas era necessário que eu falasse com você essa palavra. Diretamente aqui do estúdio, que eu estou construindo, muito com simplicidade, para que você possa estar comigo, ouvindo acerca da palavra de Deus. Eu desejo uma tarde muito abençoada. Se você está ouvindo à noite, uma noite muito abençoada. Se você está ouvindo de manhã, uma manhã muito abençoada. Seja lá qual for o horário, Deus te abençoe. O Senhor seja contigo. Que a graça, a misericórdia, o perdão e o poder de Deus estejam sobre você e a tua família. É o que eu desejo de todo o coração. Um grande beijo, em nome de Jesus, tá? Bem grande beijo.